Boa tarde, oitavos. Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez de correção do assunto anterior, certo, gente? Eu expliquei na aula passada sobre biografia, gênero textual biografia, do livro de língua portuguesa, é claro, certo? E pedi que vocês lessem o texto biográfico de Fernando Pessoa, certo? Para vocês terem uma ideia da estrutura de um texto biográfico. Né? Isso eu até falei para vocês que nessa primeira parte aqui tem, digamos assim, os dados pessoais da pessoa, né? Da pessoa que não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem uma história de vida, né? Uma pessoa famosa, alguém que descobriu algo, pessoas que de certa forma se destacaram, né? No mundo, como é o caso aqui de Fernando Pessoa. Aí aqui nós temos uma pequena biografia, aliás, um pequeno relato, né, do que vai ser lido mais na frente, que eu acho muito importante ler esses boxes de informação, como eu sempre falo para vocês, certo? Aí aqui nós temos, essa biografia foi dividida em partes, pode ser dividida em partes ou não, né? Cabe a pessoa que vai produzir uma biografia, certo? Saber como quer fazer. Nessa segunda parte aqui ficou as obras, né, de Fernando Pessoa, porque ele é um escritor, né? Isso aqui ficou as obras dele. E uma característica bem interessante dele é que ele foi considerado ele usou heterônimos e pseudônimos, né, que eu expliquei na aula passada para vocês, que eram personagens criados pelo autor para assinar por ele, certo? Certo, gente? Então, ele usou muito desses heterônimos e pseudônimos, certo, gente? Aí nós temos aqui a terceira fase, ou a terceira parte, que é justamente essas várias fases, né, de Fernando Pessoa, né? Digamos assim, os pseudônimos e heterônimos mais famosos dele, acho que tiveram outros, é claro, né, gente? Tiveram outros. Outra coisa importante aqui é o dicionário, gente. Nunca deixem de ler essas dicionário, por ter algumas palavras que podem não ser do conhecimento de vocês, né, do dia a dia de vocês. Então, aqui nós temos o dicionário. E agora nós vamos para a correção da atividade, da interpretação, não é isso? Do texto de Fernando Pessoa. Primeira pergunta: por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? Resposta: porque a mãe do poeta se casou com um comandante e foi morar em Durban, na África do Sul, certo? Então, além de escritor, ele também foi poeta, certo, gente? Segunda pergunta: quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? Então, são esses três aqui, que relatou lá no texto, não é isso? Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Terceira pergunta: além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Aí está aqui, né? Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Então, ele teve várias, né? Como é que eu posso dizer assim? Ele trabalhou em várias áreas. Quarta questão: a palavra biografia significa, ao pé da letra, a escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia? O início, né? E o fim, normalmente, o início normalmente é o nascimento, né? Como eu falei para vocês, os dados pessoais, onde nasceu, o nome dos pais, irmãos. E, possivelmente, né, o final seria a morte da pessoa biografada. Mas se você faz a biografia de alguém que ainda está vivo, porque é claro que pessoas famosas, que, de certa forma, digamos aí, um presidente, né, um ator, né? Eles estão vivos, né? Muitos estão vivos. E aí, como é que fica? Você vai parar o final da biografia, vai ser exatamente naquele momento onde está a vida dele,
Não é isso, gente? Agora, se é uma pessoa que já faleceu, então é a morte. Quinta questão, sendo o texto Fernando Pessoa. Segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 30 de novembro de 1935. Sobre a sua vida, analise as afirmações a seguir. Item 1. O livro Mensagem é uma obra póstuma, ou seja, póstuma é que é feito depois da morte. É, gente? Não, né, gente? O livro Mensagem não é uma obra póstuma, ou seja, foi publicado, digamos assim, depois da morte. Item 2. Pessoa viveu, que é Fernando Pessoa, né, 47 anos e morreu em decorrência de problemas provocados pelo alcoolismo. Essa informação está correta, gente? Não, né? Ele morreu, mas lá no texto não diz exatamente se ele morreu por causa do problema de alcoolismo. Não é isso, gente? Que até no texto diz, né, que ele apresentou vários problemas, né, em decorrência do alcoolismo. Não é isso, gente? Então, não diz lá exatamente que ele morreu, digamos aí, como é que se chama aquela doença? Tem uma doença aí, não. A partir do alcoolismo, ele pode ter contraído outras doenças e morrido em decorrência delas. Não sei, né? Porque no texto não diz exatamente assim. Por exemplo, uma pessoa que tem AIDS. Muitas vezes não é a AIDS que mata a pessoa, não é isso? Muitas vezes o que mata a pessoa são pelo seu sistema imunológico ficar fraco, você está propício a pegar outras doenças. Por exemplo, uma gripe, um resfriado, até um resfriado pode matar uma pessoa que tem AIDS, né? Por exemplo, o coronavírus, né? Qual é o problema do coronavírus? É porque ela deixa seu sistema imunológico fraco para qualquer outra doença, né, pulmonar chegar a você. Então, muitas vezes você não vai morrer do coronavírus, e sim das doenças que chegam. Não é isso, gente? Então, o item 2, se você não prestar atenção direitinho, você acha que ele está correto, certo? Item 3, Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Letra C, sim, né? Como assim muito introspectivo? Ele era uma pessoa que ele, como é que eu posso dizer? Então, uma pessoa introspectiva é aquela pessoa que ela, como é que eu posso dizer? Ela vê o mundo de uma forma mais diferente, né? De uma forma diferente. Ela vê, digamos aí, o mundo de uma forma diferente. Aquela pessoa que, de certa forma, não, como é que eu posso dizer? Não sabe se divertir, né? Sua diversão é de uma forma bem diferente. Então, vamos para a sexta questão. Que diz assim: o gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica, ou seja, né, do início, do nascimento até a morte, supostamente. Logo, é um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças e fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda às questões. O texto lido contém marcas pessoais, lógico, né, gente? Você tem aí a data de nascimento, o nome dele completo, onde ele nasceu, isso aí são dados pessoais de uma pessoa. Justifique sua resposta. Então, pode-se colocar essa resposta ou qualquer outra que esteja de acordo, sim. No início do texto, quando há um relato da vivência com seus pais. B. Para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? Então, aqui é uma resposta pessoal. Para você, né? Quais foram os mais relevantes? Vamos para a sétima questão. Que nós temos aí um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa, né? Autopsicografia, né? Lê atentamente e, em conjunto com seu professor, faça uma pesquisa acerca das características do poema e logo após responda as questões. Então, aqui nós temos um poema, né, de Fernando Pessoa que diz assim: autopsicografia, porque auto é quando eu mesmo faço, né? Autorretrato, então eu vou pintar o meu próprio retrato. Psicografia é quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa escreve uma carta, só que essa carta foi, digamos assim,
outra pessoa que mandou, que fez ela escrever. Tipo assim, vou ver se eu consigo explicar melhor. Chico Xavier, ele era um espírita, então ele fazia isso, psicografia, que era o quê? Que ele recebia um espírito e esse espírito usava a mão dele para escrever. Então, como é que fica isso aí, né? Autopsicografia. Você, como espírito, vai mandar você mesma fazer uma psicografia, você mesmo vai escrever, entendeu? De sua alma, é mais ou menos isso, entenderam, gente? É como se sua alma mandasse você escrever algo, usasse sua mão para escrever algo, certo, gente? Mais ou menos isso, então vamos lá. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Né? Então, aqui está dizendo que o poeta é um fingidor. Por quê? Porque, assim, um poeta, muitas vezes, ele não fala só de sentimentos, de amor. Ele também pode falar de outros assuntos. Como eu falei para você, não sei se eu relatei para vocês que tem um poeta que é... Como é o nome dele? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Esqueci, mas o assunto principal desse poeta, Augusto dos Anjos, é escarro, entendeu? Então, assim, são poesias, mas não falam de amor, certo? Ele fala de catarro e entre outros assuntos, né? Então, assim, ele diz aqui, o poeta é um fingidor, supostamente porque muitas vezes aquilo que ele retrata como se fosse ele que sentisse, talvez não seja ele, talvez seja outra pessoa, ele se inspirou em outra pessoa que estava sentindo aquilo, isso pode acontecer. Continuando, e os que leem e o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Assim nas calhas da roda, de roda gira, a entregar a razão. Esse comboio de corda, que se chama coração. Amei-te e por ti amar. Né? Então aqui, ó, tem até aqui uma pena, né? Que é uma caneta, onde ele está escrevendo, né? Psicografando. Então vamos para as questões. Letra A. O que é uma autopsicografia? Essa é a primeira pergunta. Observe que na formação nessa palavra entraram os elementos auto, psico e grafia. Então, auto, quando você mesmo faz, psico, mente e grafia escrita, né? Então, psicografar significa redigir aquilo que é ditado por espíritos, né? Acrescentado ao sufixo auto, o termo designa que o eu poético, né, que é a pessoa que escreveu o que foi dito por sua própria alma, pela sua própria essência, certo, gente? É como se o espírito dele tivesse usado ele mesmo para escrever aquilo, certo, gente? Aí quem vai entender muito isso é quem estuda psicologia, né, do íntimo da gente. Vocês já ouviram falar que muitas vezes, quando você passa por um trauma muito grande, a sua mente deleta aquele fato da sua vida, você não consegue lembrar. Então, mas por aí, né? B, então só quem vai conseguir explicar isso aqui mesmo é uma psicóloga, né? Porque quando a gente estuda pedagogia, a gente não estuda, a gente estuda logicamente a mente do aluno, mas a gente não vai tão profundamente, né? Aí já entra na psicologia. B, com base na questão anterior, diferencie biografia e autobiografia. Então, aqui, gente, explicando com minhas palavras, a biografia é quando uma segunda pessoa faz a biografia de alguém, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a biografia de Dona Ilza, por exemplo. Então, eu vou fazer a biografia dela, né? Agora, autobiografia é quando eu mesmo faço a minha própria biografia, ou quando você mesma faz sua própria biografia. Certo, gente? Letra C. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa? Quando afirma que o poeta é um fingidor e o eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito.
O que não significa que ele está livre do sofrimento, mas sim imita, por meio dos versos, a dor que devera sente, né? Então, assim, muitas vezes ele pode... Como é que ele é um fingidor, né? Ele assim, é o que a gente deveria sentir agora. Você, como é que eu posso dizer? A questão da empatia, né, gente? É você sentir, né? Ou você entender o que é que aquela pessoa está passando. Entenderam, gente? Então, talvez ele não esteja sentindo aquilo, né? Mas ele tem a empatia. Então, ele sabe exatamente o que é que aquela pessoa está sentindo. Entenderam, gente, mais ou menos? Qualquer dúvida é só perguntar no PV. Então, gente, essa foi a correção, certo, gente? Bons estudos, certo? E até a próxima.